Boa noite, meus irmãos e irmãs, e quem está com a gente também aqui assistindo, que porventura chegou neste canal, neste momento conosco, por um convite, um compartilhamento de alguém, ou às vezes mesmo fazendo aí uma pesquisa aí pela internet, percebeu que a gente está começando o nosso culto agora. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe muito a sua vida nesse instante. Nós estamos aqui, neste lugar, nesse momento, nesse instante, com uma única intenção, de prestar um culto vivo e verdadeiro ao nosso Deus. Nós acreditamos que Deus não é algo distante de nós, longe de nós, mas se aproxima de toda pessoa que o busca com sinceridade, em espírito, em verdade, que quer de fato ter um contato com Ele. Deus tanto tem interesse em relacionamento comigo e com você, que a grande barreira que impedia isso de acontecer era o pecado, que nós não conseguimos vencer, os nossos erros, nossas falhas, a nossa desarmonia com Ele. Mas Ele resolveu isso. A Bíblia diz que Deus amou a cada um de nós de uma maneira tão espetacular, tão grande, que Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que acredite nesse sacrifício substitutivo de Jesus pudesse, crendo nisso, ter ligação, conexão de novo com Ele. É isso que Deus quer. Ele quer que a gente se ajunte como sua família, como seus filhos, em nome dEle, junto com Ele. E Ele promete estar presente, se fazer presente no meio do seu povo. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, que Ele, de fato, gosta de estar junto com a gente. Esse é o Deus que nós estamos cultuando nesse instante. Um Deus que não está distante, está próximo, que não é difícil, é fácil de encontrar. Basta que você agora desconecte sua mente de outras coisas e conecte apenas ao Senhor, nosso Deus, e o adore em espírito e em verdade. Eu vou pedir a Ele mesmo que te abençoe e que te ajude, assim como a mim, para que nós possamos prestar a Ele um culto verdadeiro, um culto onde a gente consegue perceber a presença, a ação dEle no nosso coração. Depois que eu orar, nós vamos entoar louvores com o nosso irmão presbítero Daniel. Senhor Deus, estamos começando mais um culto a Ti. Obrigado, Pai, porque apesar de ser tão grande como o Senhor não está distante de nós. O Senhor dá para a gente esse privilégio, essa oportunidade de, nesse instante, ter um contato com o Senhor. É isso que nós queremos, ter contato com o Senhor. Queremos relacionarmos com o Senhor. Nós queremos, Senhor, falar para Ti o tanto que o Senhor é amável, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Reconhecer as bênçãos que o Senhor tem dado para a gente. E queremos também, não só falar, queremos ouvir o que o Senhor tem para dizer para o nosso coração nessa noite. Abençoa, Senhor, esse culto que Te prestamos, para que o Senhor fique feliz com o nosso culto, com tudo que vamos Te oferecer aqui, e para que a nossa alma também seja edificada, seja trabalhada e consertada para a glória do Teu santo nome. Opera em nós, derrame em nós do Seu poder. É o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos adorar o Senhor. Olá, boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou aquele que busca Tua face e quer viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai
nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Arrego o tempo, me junto a minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, lá com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, lá com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Vamos, Senhor. Nosso Deus é um Deus fiel, que cumpre o que promete. Vamos adorá-lo assim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa.
Em ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, eu sei que o Senhor é fiel e cumpre suas promessas, porque nada escapa, Senhor, teu propósito, os teus desígnios. Te peço que o Senhor nos fortaleça nos momentos de dificuldade. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou no teu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ou se acredita, ou se duvida, ninguém explica Deus. Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu estou aqui hoje para orar e agradecer aos dízimos e ofertas e te lembrar que mesmo nesse novo formato de culto, é importante mantermos o nosso compromisso firmado diante de Deus de sustentarmos a nossa igreja, que continua tendo custos, assim como nós temos nas nossas casas, né? E você pode fazer isso através da conta da igreja no Banco Sicoob, que vai aparecer para você aí na tela. Você pode pegar o número da conta, fazer transferência, fazer depósito, ou ainda através do PicPay, né? Uma forma nova que a igreja adotou e que é bastante prática, né? Você pode usar aí no seu celular, está aparecendo aí, é só apontar o seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Se você tiver qualquer dificuldade, não deixa de acionar nosso irmão Flávio, que é o tesoureiro da igreja, está aparecendo o telefone dele aí na tela também, ou qualquer irmão diácono que nós vamos te ajudar, tá? E eu quero aproveitar também, meus irmãos, para te lembrar que se você estiver passando por alguma dificuldade nesse período, estiver precisando de algum tipo de ajuda, não deixa de nos comunicar sobre isso, né? Nós não somos só um grupo que se reúne para cultuar a Deus, nós somos um só corpo, uma só família. Então, não é justo que você, nosso irmão, esteja passando por dificuldades e nós não façamos nada, pelo menos para tentar te ajudar. Então, se for o seu caso, procure alguns diáconos ou um presbítero e conversa com a gente sobre isso, tá? Agora, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus,
nós te damos graças, engrandecemos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é quem conduz a nossa história. Nada do que acontece, nada está fora do seu controle ou da sua vontade, Deus. E é por isso que a nossa esperança segue firme no Senhor. Nós agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas entregues ao Senhor, que sejam usadas com sabedoria e de acordo com a tua vontade, Pai. Peço também que o Senhor nos conduza nesse período tão difícil, tão incomum para a gente, mas que o Senhor nos conduza com a tua mão forte, Pai. Não deixe a nossa fé estremecer. Assim como Davi disse lá que o justo nunca viu o justo desamparado, nós também temos fé que o Senhor nunca nos abandona, Pai. E peço ainda que o Senhor ilumine e abençoe sempre a liderança da nossa igreja, que nos dê discernimento, nos faça sempre cumpridores da tua vontade, meu Pai. Essa é a oração que nós te fazemos. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos louvar o nosso Deus maravilhoso. Grande é o Senhor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei
te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Santo é teu nome, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque em meio a tantas tribulações que temos passado, Pai, o Senhor é presente, o Senhor é conosco, Pai, nós confiamos plenamente em Ti, porque só o Senhor é o Senhor de toda a terra, de todos os céus, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos dê uma palavra abençoada, usa a boca do pastor, meu Deus, e fala aos nossos corações o que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Coisa boa poder adorar o Senhor e ter prazer da presença dele, meus irmãos. Coisa maravilhosa. Esse Deus que se relaciona comigo, com você, que mais do que um grupo reunido, ele quer uma família, quer fazer da gente uma família. A gente vai continuar estudando o livro de Atos, que mostra como que a igreja aconteceu, né? Como ela começou, como foram os primeiros passos da igreja. A gente tem feito isso desde janeiro, desde o início do ano. Vamos fazer isso durante todo esse ano de 2020, com algumas interrupções pontuais, para entrar outras séries de reflexão, de mensagem. Mas hoje a gente ainda vai falar sobre Atos capítulo 11. E Atos capítulo 11 é maravilhoso, porque mostra para a gente como que nós temos dificuldade, isso é antigo, com aquilo que é novidade, com aquilo que é novo. Nós temos dificuldade com isso. A gente não é tão simples assim, conviver com mudanças. Você que está chegando nesse momento e que não acompanhou as outras mensagens, no capítulo anterior, a igreja, o evangelho, ele está sendo pregado para toda criatura. E, de repente, está chegando agora também para pessoas que não são judeus, né? Que são os gentios, chamados gentios. E isso não aparece muito bem, né? Não desce muito bem para a igreja que está ali já organizada, que começou em Jerusalém. Eles acham que está misturando demais, né? Tá misturando. Eles já estavam acostumados com o seu jeito, com as coisas que eles viviam, eram todos judeus, né? Mas a promessa e o alvo do Senhor sempre foi o mundo inteiro, nunca foi apenas um grupo pequeno, ou uma nação, uma etnia apenas. Mas como a gente é um ser humano, gosta de rotina, pode até falar que não gosta, mas precisa de rotina, de costumes, de manias, toda vez que aparece uma coisa nova, a primeira reação da gente é achar que aquilo vai atrapalhar, aquilo vai romper com o que a gente tem. E aconteceu a mesma coisa na igreja. Porque a igreja viva, igreja que cresce, igreja que anda debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, ela não é uma igreja isenta de conflitos, de dificuldades. Não é assim. Uma igreja que anda na presença do Senhor, ela tem sim embates, choques, porque ela expande, porque ela cresce. A primeira coisa que eu posso dizer para você, antes da gente ler o texto da Bíblia, é que uma igreja viva, uma igreja... não estou falando de uma igreja que aparece mais para as pessoas, estou falando de uma igreja viva. Tá? Os membros dessa igreja são membros vivos, que estão perante o Senhor de fato e de verdade. Eu estou fazendo essa pontuação aqui, porque ela é muito importante. Não estou dizendo da igreja que tem a melhor propaganda, ou que se realça mais, em outro sentido. Estou falando de seus membros, onde eu e você, de fato, andamos com o Senhor. Uma igreja que, de fato, ela alcança pessoas não alcançadas. Ela alastra,
ela cresce. E é isso que está acontecendo aqui no livro de Atos. Começou em Jerusalém, eles espalharam por toda a Judéia, depois, por causa da perseguição, eles foram também para Samaria, que já foi um romper de barreiras, já venceram a dificuldade de conviver com gente diferente deles. Mas a última barreira a ser vencida aqui para alcançar o mundo inteiro são os gentios, os não-judeus, aqueles que não eram circuncidados, que não tinham costume religioso que eles estavam acostumados. No primeiro momento, o apóstolo Pedro, só relembrando que a gente conversou na semana passada aqui, no primeiro momento, até o apóstolo Pedro mesmo tem uma certa dificuldade, Deus sabe dessa dificuldade dele, dá para ele uma visão e fala com ele para ele entrar na casa de um gentio e pregar para ele e para a família dele toda, e ali acontece algo extraordinário. Deus mostra que não faz acepção de etnia, assim como não faz hoje também diferença. Deus não gosta mais de presbiteriano do que de gente que não é presbiteriano. Deus gosta de seus filhos, ele ama seus filhos de forma igual. E aí chegamos no capítulo 11. E aí, vamos pensar assim, que maravilha, né? A igreja está crescendo, está desenvolvendo, o evangelho está expandindo, está indo para todo lugar. Então, essas notícias devem ser festejadas, elas vão ser comemoradas. Vamos ver o que o texto da Bíblia nos diz? Se você puder, abra sua Bíblia, capítulo 11. Capítulo 11, os primeiros versos aí, do 1 até o 18 de Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer a leitura aqui, eu vou fazer uma leitura na nova versão transformadora, mas você pode acompanhar na sua Bíblia mesmo, no seu costume, não tem problema. Capítulo 11, Atos dos Apóstolos, do verso 1 até o verso 18. Vamos ver como é que foi a recepção, né, desse momento novo que a igreja está vivendo. Como é que foi? Festa, fizeram comemoração, vamos lá. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, irmãos, prestem atenção, pessoal, a notícia chegou lá antes de Pedro, tá? O pessoal postou no Facebook, no YouTube, no Instagram, coisa correu. Mandaram e-mail também, acho que até pelo correio eles mandaram, olha, o pessoal que não é circuncidado também está recebendo a fé. Verso 2, mas quando Pedro voltou a Jerusalém, só para você entender, você se situar aí, ele é, nesse momento, o centro da igreja, né? Tudo vai para lá. Quando ele voltou para Jerusalém, os discípulos judeus, veja aí o que diz, o criticaram, dizendo, você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então, pare aqui comigo, preste atenção. Olha, eu estava dizendo aqui no início, nós temos dificuldade com novidade. E sempre abraçamos as coisas novas e que acontecem com a gente como sendo coisa boa. E às vezes não é mesmo, tem coisa que nem toda novidade é boa. Mas aqui, especialmente, se cumprindo o desejo, a vontade de Deus para o seu povo. Jesus sempre falou, todo o evangelho você lê Jesus falando que é para cuidar das pessoas e anunciar e fazer discípulo. O livro de Atos, no início do livro de Atos, ele avisa isso de novo, olha, vocês já têm conhecimento, mas falta uma coisa, falta poder. Mas virá sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser testemunha. Vocês não vão ficar só aqui em Jerusalém. Vocês vão para a Judéia, para Samaria, para até os lugares mais longe do mundo. Vocês vão lá levar e ser testemunha. Vocês vão fazer discípulos, fazer aprendizes. Essa verdade que mudou a vida de vocês. Então, era para ser comemorado, mas não é. Eu acredito que algumas novidades parecem, no primeiro momento, que vão tirar o nosso espaço, que vão atrapalhar a nossa logística, o nosso costume. Bem parecido com uma criança que já tem uma certa idade, aí a mãe fica, e o pai, né, os pais ali engravidam, tem uma outra criança, o que é o pensamento dela? Normalmente ela fica com ciúme e ela pensa assim, pronto, vou perder o meu trono, vou perder a minha oportunidade, agora a atenção do meu pai e da minha mãe não vai ser para mim, vai ser só para essa criança que está vindo aí. De fato, é assim. E, de fato, nós pais nem sempre conseguimos dividir bem a atenção com os filhos, porém, meus amigos, minha amiga, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós não estamos falando de pai e mãe que tem ainda a ação do pecado na sua vida, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Para ele não há diferença. Quanto mais filhos ele tem, melhor fica a família.
Ele não tem que dividir atenção com um ou com o outro, porque ele consegue atender todos da mesma maneira, e então não existe motivo para esse tipo de ciúme, de desconfiança. Agora, é claro que você vai olhar para o texto e vai falar, mas eu acho que isso não está acontecendo aqui. De fato, não sei se era isso que estava acontecendo. Uma coisa é certa, ao invés de elogio, ao invés de festa, de comemoração, o que houve ali foi crítica. Por quê? Porque ele estava mexendo no formato do clube. É isso mesmo. Estava vindo gente com regras diferentes, com jogadas diferentes, com bola de cor diferente. Para nós, para mim, para você, às vezes isso é muito difícil. Porque a gente tem as nossas manias, né? Nós temos as nossas manias, só que precisamos entender. E na presença do Pai Grandioso há espaço para muitas pessoas de formas diferentes. E nem sempre essa atitude é boa. Mas olha só que legal. Acho legal continuar lendo o texto para você entender melhor o que está acontecendo aqui. Porque quem é que chegou ali nesse momento e que foi receber uma bronca dos outros colegas? Foi Pedro. Pedro é conhecido hoje como São Pedro. Alguns chegam a dizer que ele tem até as chaves do céu. Né? Alguns entendem assim que São Pedro é aquele que tem as chaves do céu, que quando a gente for para o céu a gente vai ter que passar por ele, prestar conta para ele. Independente dessas crenças, nós sabemos que Pedro foi um homem realmente muito usado por Deus. Ele andou lado a lado com Jesus, ele era o homem, sempre foi uma pessoa muito franca, muito direta na sua fala, e sempre foi assim. Quando Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa, todo mundo ficou encantado, mas Pedro não ficava só encantado, ele tinha que se manifestar, ele era aquele cara que falava. Ele se jogou no chão e falou: Senhor Jesus, sai de perto de mim, porque eu não mereço a sua presença. E sempre foi assim. Quando Jesus estava questionando os discípulos sobre o discurso que ele tinha feito e que um monte de gente tinha ido embora, ele perguntou para a turma assim, vocês querem ir embora também? Aí todo mundo ficou, não, calado. Pedro falou, para onde que a gente vai, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida. Pedro é esse tipo de gente. Sabe que ele fala primeiro, depois ele pensa. Ele vai, ele é espontâneo, ele é voluntarioso. Um outro momento, quando Jesus vai ser preso por causa da traição de Judas Iscariotes, ele não aguenta. Ele pega a espada, ele corta a orelha de um, ele quer resolver o negócio no braço, porque Pedro é assim, ele é nervosão. Ele é nervosão. Mas é só como a vida de uma pessoa, Deus vai trabalhando nela, pode ser mudada, pode ser feita, refeita, pode ser mexida, ela começa a ter outras atitudes, outras maneiras de agir. É isso mesmo. Eu estou dizendo para você que nós não precisamos ser refém do nosso temperamento, nós não somos, quando estamos em Cristo, refém da nossa criação, nós não somos refém da nossa história. Deus pode fazer uma mudança tremenda na gente. Porque esse Pedro que está aqui, que eu estou lendo a história para você, de Atos capítulo 11, do verso 1 até o verso 18, e um tempo atrás, se alguém critica ele por causa do que ele estava fazendo, ele ia pegar e ficar bravo, nervoso, ficar, sabe assim, virar no tranco. Mas olha o que ele diz. Olha, continua no texto aí comigo, que você vai perceber, Atos capítulo 11, verso 4 em diante. Então, Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Ele disse, eu estava na cidade de Jope, e enquanto orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais, domésticos e selvagens, répteis e aves. Ouvi uma voz dizer, levante-se, Pedro, bate e coma. Respondi, de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, antes que o lençol, com tudo o que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 homens me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito, envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro.
ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Fica aqui comigo um pouquinho que você vai entender o que eu estou dizendo. Esse Pedro nervoso, esse Pedro bravo, não existe mais. Esse Pedro, sabe, assim, tempestuoso, ele é questionado, ele é criticado por fazer a vontade de Deus, por ouvir a voz do Espírito e atender essa voz do Espírito. Mas ao invés de brigar, ao invés de, sabe, dar um chilique, ao invés de fazer, sei lá, uma atitude de birrinha, de pirraça, de briga, de bronca, ele explica com riquezas de detalhes o que aconteceu. Porque Pedro, você e eu não precisamos ser refém da nossa criação, não precisamos ser refém da nossa história, dos nossos costumes. Nós não podemos e nem devemos ser prisioneiros, escravos do nosso temperamento. O Espírito Santo age num filho dele, tudo pode ser diferente. A humildade tomou conta desse homem. Ele falou tudo o que aconteceu. Ele conta a história com riqueza de detalhe. E ele não briga com ninguém, ele apenas entende que o mesmo Deus que fez tudo isso acontecer será capaz de convencer aqueles irmãos que não participaram daquele momento ainda, não tinham visto o que tinha acontecido, mas que eles seriam convencidos, assim como ele foi convencido. Deus não usou um lençol para descer lá e mostrar para ele que ele não podia fazer acepção de pessoas. Agora ele vai fazer a mesma coisa. Não precisa brigar. Que não é por força, não é por violência, mas é pelo Santo Espírito de Deus com o relato da sua palavra mesmo. Você só tem que relatar isso, Pedro. Fala lá, ele fala. É uma lição muito importante para você e para mim nesse momento aqui. Nós ansiamos por ver algumas pessoas rendidas aos pés do Senhor. Temos parentes, temos amigos, às vezes pessoas muito próximas da gente no trabalho. Nós muito desejamos que elas encontrem a verdade e se rendam à verdade. Mas não brigue com ela. Não adianta brigar. O máximo que você pode fazer é relatar o que Deus está fazendo. Fale para ela do que Deus está fazendo. Converse com ela a respeito do Deus que você serve. Conte para ela das suas experiências com Deus e deixe que o próprio Deus se encarrega de fazer a mudança que precisa ser feita. Você não precisa querer virar a pessoa, dobrar a pessoa no argumento. A única coisa que você precisa é ser fiel no relato daquilo que Deus está fazendo com você, da sua vivência com Ele, das experiências que Ele está te dando. Não esconda isso. Conte isso. Fale isso. Não tente ganhar na raça, sabe? Na força. Mas conte com ajuda. É interessante olhar no verso 12, se você puder olhar, dar uma corrida de olho aí, você vai ver que tem pessoas que vêm lá de Cesareia, da casa do Cornélio, tem gente também na casa ali onde Pedro está hospedado que vai com ele, e participa desse negócio todo. Pedro não faz nada na surdina, não faz nada sozinho, e tem amigos ali, pessoas que Deus coloca na caminhada para ir com ele, tanto que quando ele vai relatar isso em Jerusalém, ele falou, esses homens estavam comigo lá, eles viram o que aconteceu, participaram também. A importância que é a gente ter, sabe, parceria, a gente conversar com as pessoas, a gente ter gente com quem a gente pode confessar fraqueza e pedir auxílio em oração, gente com quem a gente pode compartilhar de fato alguma coisa que Deus está nos dando, que às vezes a gente nem entendeu direito. Quando Pedro foi chamado lá na casa do Tidor, né, daquele cara que trabalhava o couro onde ele estava hospedado, capítulo 10, ele ainda não tinha entendido o que tinha acontecido, não. Ele está ali pronto, disposto a obedecer o Espírito Santo, mas ele não entendeu tudo o que aconteceu. Mesmo assim, ele chama algumas pessoas para ir com ele lá na casa do Cornélio. Vamos lá, o Espírito está mandando ele lá, vamos junto. Vocês verem também a importância que é a gente compartilhar a nossa fé e as experiências, a gente não caminhar sozinho. Eu quero que você pense nisso. A igreja viva é uma igreja que tem conflito. Nem sempre as coisas são, sabe, encaixam muito bonitinho. Às vezes existe crítica, vai acontecer mal entendidos, sim. Mas uma igreja viva, que está crescendo, que está alastrando, que está alcançando gente que ainda não foi alcançada, é assim mesmo. Vai chegar gente estranha ali, esquisita, meio diferente. A gente tem que entender que o amor de Deus está atraindo essas pessoas e a gente tem que recebê-las bem. Mas quando houver o conflito, vamos saber resolver, vamos saber conversar. Vamos contar o que aconteceu e deixar que Deus haja. Ele vem com o seu Espírito e modifique tudo. E assim, nós caminhamos para o final dessa nossa mensagem aqui, essa reflexão. Fica muito claro que nada foi resolvido no peito da raça e Pedro não deu carteirada. Eu já te falei isso aqui. Pedro não falou assim, olha, vocês
Obedeçam, porque eu sou Pedro, eu sou apóstolo, eu estava com Jesus em todas eu estava com Jesus, eu era um dos 3 mais queridos ali, mais próximo de Jesus. Então, vocês calam a boca e obedecem o que eu estou falando aqui. Não, ele não faz isso. Ele conta, ele relembra a palavra de Jesus. Sabe, é interessante isso. Veja aí, verso... Deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Verso 14. No verso 13, né? Eu li até o 12. Eu li até o 13, mas eu vou reler novamente aqui o verso 13. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o verso 15, o Espírito Santo desceu sobre eles como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras de quem? Das palavras do Senhor. Quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu? Quem era o apóstolo Pedro? Quem era o São Pedro para poder ficar no meio disso, atrapalhando isso, me opor ao que Deus estava fazendo? Entendeu o que está acontecendo aqui? Pedro está realmente reconhecendo, e ele lembra das palavras de Jesus. Por isso que nós zelamos tanto por ler a Bíblia de forma sistemática, contínua, constante. Está sempre lendo, meditando nas palavras do Salvador, para que na hora certa a gente se lembre dela e ela nos guie nas decisões, nas atitudes que nós temos que tomar. Quando viu o que aconteceu, o Pentecoste gentio, né, que aconteceu aqui no capítulo 11, ele lembrou: Jesus já me falou que isso ia acontecer. Eu não preciso ficar espantado, eu não preciso ficar angustiado, eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar receoso com o que vão dizer lá em Jerusalém, porque Jesus já tinha falado sobre isso. Eu tenho apenas que a glória ao nome dele, continuar seguindo a vida. É importante demais sempre relembrar das palavras de Jesus. Lembrar que as palavras de Jesus, juntos com o poder do Espírito Santo, é que fazem as coisas se resolverem. É ali que mora, sabe? Se a gente pudesse dizer assim, onde que é o pulo do gato? O pulo do gato é aí. A palavra de Jesus com a ação do Espírito Santo. Acabou. Tudo se resolve, as coisas vão sendo ajustadas no coração. Vamos relatar o que Deus está fazendo, lembrar do que ele falou, esperar uma ação especial dele na nossa vida. É isso que a gente precisa. É isso que você que está me vendo, me ouvindo nesse momento precisa. É isso que aquela pessoa que você acha que é muito dura, difícil, ela precisa ter essa experiência também. Continue falando a ela do que Jesus fez na sua vida, do que ele está fazendo na sua vida. E lembre que a palavra do Senhor Jesus é o norte, é o rumo da sua vida. E aguarde algo que vem do alto. Busque isso em oração. Algo que venha e fica fora de você. Não está nas suas mãos, não é controlado por você. Não é controlado pela sua inteligência, não é controlado pela sua teologia, não é controlado pela sua denominação, pela sua igreja, não é controlado pelo seu costume, pelo seu temperamento, não é nada disso. Fora de você, maior do que você, pode fazer aquilo que só você não pode fazer, só Deus pode fazer, que é Deus, é maior do que todos nós. Vamos acreditar nisso. A gente encerra essa história percebendo como que tudo terminou bem. Quero ler o último verso. Verso 18, ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Está acontecendo aqui? Eles, então, chegam à conclusão de que eles são diferentes. De fato, esse povo é diferente. Mas o que mais eles precisam, eles receberam. Essa deve ser a nossa postura, meus irmãos. Essa deve ser a nossa postura como uma igreja viva, como um corpo saudável, como uma família de fé que está funcionando com a graça de Deus. Nós não podemos nos opor ao que Deus está fazendo. Nós não podemos ficar ali para atrapalhar. O importante é manter o importante como o importante. O importante é Jesus, mudando a vida das pessoas. As outras coisas
podem, sim, ter a sua utilidade, a sua serventia. Para mim, para você, mas pode ser que para outros queira fazer diferente, queira fazer de outra maneira. Claro, como a gente está num culto online, não dá nem para a gente poder perceber a sua reação, por isso eu evito um monte de coisa aqui. Mas tanta coisa que a gente olha para alguns irmãos, a gente fica assim, cismado, às vezes por causa da roupa, às vezes por causa de algumas outras características. Olha, se tem Jesus, se entregou o coração para Jesus e reconheceu que é pecador e que precisa da graça de Deus, que sem a cruz de Cristo estaria perdido, é o suficiente. As outras coisas, a pessoa pode não gostar da minha igreja, da sua igreja, da nossa igreja, não tem problema não. Ela tem Jesus, maravilha, é irmã. Irmão, não tem que gostar do nosso horário de culto, da nossa igreja, tem que gostar de Jesus. Ela tem que se render a Cristo. É isso que ela precisa. A pessoa que você está evangelizando, que Deus está te dando aí, colocando no seu coração constantemente, sabe? Ela também precisa de Jesus. Ela não precisa nem gostar da sua igreja. É pena ela não gostar da sua igreja, porque a sua igreja, se for a minha, é ótima igreja. A Igreja Presbiteriana de Itaparica é uma excelente igreja. É um grupo de irmãos maravilhosos. Mas ela não precisa ter afinidade com isso, ela precisa de Jesus. Precisa de Cristo. Precisa do coração rendido ao Pai. É isso que precisa acontecer. Eu quero encerrar nossa mensagem aqui pensando nessas coisas. Talvez Pedro fica parecendo aqui um personagem principal, né? Pedro é um cara que agiu diferente, foi questionado e não pegou, sabe, não pegou pilha, ficou nervoso. Mas Pedro é só um imitador. Pedro é só um aprendiz que repete. Porque o mais importante é Cristo nessa história. Cristo, sim, foi questionado um monte de vezes e nunca reagiu à altura. Jesus, meu Senhor, o meu Salvador e o seu também, ele sim foi criticado. Aliás, debochado. Não foi só essa criticazinha aqui, não, sabe? De questionamento ali, de relatório e tal. Não. Debocharam tanto de Jesus que tentaram matá-lo muitas vezes. Quando pegaram para matar, abusaram dele. Sabe? Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele para debochar dele. Batiam nele por causa disso, cuspiam na cara dele. Esse Jesus, sim, disse para mim e para você que é para a gente aprender dele o que é humildade. Ele é um aprendiz que já está praticando. Você e eu precisamos fazer a mesma coisa. A fonte dessa humildade consegue não sofrer esses ataques na mesma altura porque está, sabe, conectado com algo maior. Jesus Cristo. Jesus. Jesus, assim como Pedro, aliás, Pedro, assim como Jesus, porque Pedro é o imitador, é o aprendiz, é o discípulo. Porque Jesus foi sempre, constantemente fiel àquilo que Deus falou com ele. Constantemente buscava a presença do Pai em oração, citava as Escrituras, porque veio para fazer aquilo que estava prometido sobre ele, os profetas, os salmos, da Escritura. Esse Jesus foi assim que se manteve de fato fiel, firme com a palavra. E esse Jesus tinha, de fato, uma memória ativa sobre o Pai. Porque no pior momento, no momento mais angustiante do seu sacrifício, ele lembrou que Deus o amava de uma maneira incondicional, e ainda voltou-se para Deus e falou: Pai, perdoa eles que estão me castigando, que estão judiando de mim aqui, que estão fazendo esse monte de coisa comigo. Perdoa, eles não sabem o que fazem. É só em Jesus que você encontra isso de forma pura. Em Pedro, nós olhamos, é um protótipo, né? Pedro já é uma aplicação de Jesus. É Jesus sendo aplicado na vida de Pedro. O que aconteceu com Pedro pode acontecer comigo, com você. Mas vamos lembrar que a fonte não é Pedro, a fonte é Jesus. Ele que é o alvo, ele que é onde a gente encontra esse modelo a ser vivido. Aliás, mais do que um modelo, ele é o Salvador. Procure Jesus para imitá-lo? Sim, mas procure principalmente para ser salvo. Sua vida ter razão dele. E aí você vai entender que de fato é mais importante nessa vida. Deus te abençoe, meu irmão. Vou fazer uma oração nesse sentido. Senhor, peço agora que eu tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos, e me ajude, Senhor, a enxergar
cada vez mais a sua graça, o seu perdão, e perceber o quanto o Senhor é maravilhoso. Me perdoa, meu Pai, pelas dificuldades que tenho, de aceitar algumas novidades, aceitar coisas diferentes daquilo que eu estou acostumado, e, num primeiro momento, reagir contra aquilo que o Senhor está fazendo. Me perdoa por isso, me perdoa. Mas me dá, Senhor, a capacidade de corrigir essas coisas na minha caminhada e de ser transformado numa pessoa mais mansa, numa pessoa mais tranquila, numa pessoa mais parecida com Jesus, que tem dificuldade de dar relatório, de prestar contas, que não tem dificuldade de compartilhar a vida, de compartilhar a caminhada. Uma pessoa que, assim como Pedro, espera de fato a ação que vem do Senhor e aguarda e lembra da palavra do Senhor para entender tudo que o Senhor está fazendo. E assim percebe que quem convence é o Senhor e que o Senhor é que dá a última palavra. Peço que faça isso comigo, peço que faça isso com todos aqueles que estão comigo nesse momento, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento eu vou... a gente está acontecendo aqui ao vivo, algumas coisas ficam meio pendentes, né? Mas eu vou passar a palavra para o presbítero Daniel, ele tem algumas palavras finais aí, depois eu volto para dar os avisos e encerrar aqui o nosso culto. Amém. Pastor pediu para a gente estar orando e eu quero agora colocar na presença de Deus as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão cuidando dessas pessoas enfermas. Deus possa nos guardar, tá? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, nós clamamos ao Senhor tua graça e tua misericórdia. Nós temos, Pai, dependido tanto, ó Deus, da tua proteção e do teu cuidado. O Senhor nunca falhou e nós depositamos no Senhor a confiança de que nada pode acontecer nas nossas vidas que não seja da vontade do Senhor. Eu te peço que o Senhor prepare o nosso coração para as dificuldades e para as batalhas que virão. Proteja, ó Pai, o teu povo, protege, ó Deus, os irmãos e as irmãs que estão neste momento angustiados, aflitos, sem saber o que pode acontecer. Eu quero, ó Pai, colocar a igreja do Senhor nas tuas mãos, para que saiamos, ó Pai, dessa situação fortalecidos, sabendo que o Senhor é quem guia os nossos passos, o Senhor é quem traz a direção, a solução e também o conforto, ó Pai, nos momentos mais difíceis. Eu peço que o Senhor também abra os nossos olhos para que estejamos atentos para cuidar dos aflitos, dos necessitados, e que o Senhor demonstre, Deus, o teu poder através das mãos e dos pés do Senhor aqui na terra, que é a tua igreja, que sejamos cada um, ó Pai, agentes do teu reino onde estivermos. Que o Senhor capacite-nos, não só para cuidar, ó Pai, e levar a palavra do teu evangelho, mas também para aliviar um pouco do sofrimento daquelas pessoas que precisam. Seja quem for que o Senhor colocar no nosso caminho, que saia abençoado, Pai, pelo Senhor, com as nossas mãos, com as nossas palavras. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor guarde as famílias, cure os enfermos e fortaleça, ó Deus, os aflitos, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final desse culto e é muito bom contar com a sua presença aqui. Melhor seria de outra maneira, mas o que a gente tem para hoje é isso. Então, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está com a gente aqui, seja você que está visitando esse espaço aqui virtual, seja muito bem-vindo. Nós estamos à disposição para conversar, para orar com você, para caminhar com você, do jeito que der esses dias. Tá? Você não está sozinho, você não precisa ficar sozinho. Aqui existe uma família que se ama, que está disposta a abraçar aqueles que estão chegando e que precisam de auxílio. Pode chegar que tem espaço no coração de todos nós.
Bom, e para a família da Igreja Presbiteriana de Itaparica, eu quero deixar dois avisos que muito me animam. O primeiro deles é sobre os grupos de relacionamento. Nós tivemos uma reunião de liderança e já tem 3 anos, pelo menos 3 anos e meio aí, pela quase, né, que nós estamos conversando, estudando a maneira de ter os nossos pequenos grupos, células, grupos pequenos, nós vamos chamar de grupo de relacionamento. Entendemos que agora é a hora, né? A gente tinha planejado isso para agosto, mas nós vamos antecipar. Então, vamos, esse mês de junho, fazer o alinhamento das ideias do nosso formato, do formato que nós escolhemos, entendemos ser o melhor para a nossa realidade, e treinar esses irmãos que se já dispuseram para ser ali os facilitadores, que estarão conectando com as pessoas. A partir de julho, a gente começa com os grupos pequenos. Então, você que é da Igreja Presbiteriana de Itaparica, que se prepare, está vindo um outro momento, onde nós vamos nós vamos conseguir, no nome do Senhor Jesus, estreitar laços, criar mais união. Não dá para juntar todo mundo, nós somos mais de 200 cabeças ali, são 220, 20 e poucos membros da igreja, não dá para todo mundo ser íntimo de todo mundo. Mas você não precisa caminhar sozinho, ninguém pode ficar perdido nesse grupo de gente que se ama. Nós vamos resolver isso, criar laços, relacionamentos, crescer, compartilhar, tudo que esse negócio de pequeno grupo tem para oferecer, que não é invenção, tá? Isso não é invenção nossa, isso já existe desde a Bíblia, desde o Novo Testamento, desde Atos, que se reuniam no templo, nas casas. Claro que nesse primeiro momento não vai ser presencial, ele vai ser assim virtual, mas não vai deixar de ser abençoador. Então, ore por esse passo que nós estamos dando como igreja. Eu acredito que isso vai trazer muito mais maturidade para nós, além de relacionamento, que é o nome do grupo, né? Grupo de relacionamento. Mas você vai se relacionar melhor com o seu irmão, relacionar-se melhor com Deus e, consequentemente, relacionar-se melhor com o mundo que você vive. O segundo aviso está colado com esse, sobre oração. Natural para o crente, faz parte saber, oxigênio para a alma do cristão, a oração. E nós entendemos que precisamos orar mais. Por esse desafio, pelo desafio do tempo que estamos vivendo, da pandemia, precisamos orar mais. Aí, ouvindo o nosso irmão presbítero Édio, que é um homem de oração, de leitura da Bíblia, resolvemos fazer um relógio de oração, não arrumamos nem nome para esse negócio. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma agenda de oração da igreja. Nosso alvo é que, durante toda semana, todo mês, todo ano, sempre, em algum momento do dia, um irmão, ou mais de um, esteja separando um tempo, esteja orando pela vida dele, sua família, da sua igreja, do seu trabalho, do seu país. Esteja orando. A princípio, começamos com 30 minutos. Isso vai ficar muito mais claro para você, porque isso vai ser publicado no grupo de WhatsApp da igreja, você vai ter como colocar seu nome ali. Começamos com a liderança na sexta-feira, e a ideia é começar a partir de 1º de junho, ou seja, meia-noite, a gente começa agora a contar esse relógio. A gente que já está orando, ninguém está esperando para orar por causa disso. Mas esse movimento de oração, não é programação, tá, gente? Esse movimento de oração, ele visa que nós estejamos como igreja, como família, conectados ao Senhor o tempo todo. Quando não for eu, vai ser você. Quando for você, vai ser o seu outro irmão. Sempre vai ter alguém durante o dia, durante as 24 horas do dia, conectado com o Senhor, buscando a presença dele, clamando por ele. Eu acredito piamente que isso não vai fazer mal para ninguém. Eu tenho dito que, se te fizer mal, você me avisa, nós vamos rever, mas eu nunca ouvi falar, nunca conheci um crente que falou assim: olha, pastor, eu orava uma vez só por dia, ou uma vez só na semana, e comecei a orar e agora estou tendo problema. Minha vida piorou, estou ficando mais ansioso, ficando mais triste. Eu não conheço. O que falasse assim, não, eu não li a Bíblia, só ficava por conta de estudar a Bíblia no domingo, quando o pastor pregasse lá e tal. Eu conseguia prestar atenção. Nunca me dediquei a estar junto com outros irmãos, mastigando melhor aquilo que foi falado, crescendo ali, compartilhando a minha impressão da pregação.
agora que eu estou fazendo isso, minha vida piorou. Eu não conheço gente assim, eu conheço o contrário. Conheço muitos irmãos, muitos exemplos. Gente que faz o contrário. E se dedica a participar de um grupo pequeno, crescer, estudar a Bíblia junto com eles, também dedicar-se à oração, a estar em encontro com Deus constantemente, separar momentos para ficar isolado com o Senhor. A vida dessa gente melhora espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos. Talvez vá fazer mais sentido para você que vai entrar nessa onda também, essa onda de bênção. A palavra de Jesus que diz, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Jesus falou para a gente fazer isso, então vamos fazer isso. Então, estou te convidando a participar. Isso não é um movimento meu, não é um movimento da liderança da igreja, é um movimento da igreja. A liderança só está dando o start. Você é muito importante que você entre nessa lista também, dedique. Por que a gente está fazendo uma lista? Olha só, talvez alguém questione assim, mas esse negócio de lista para aparecer, não tem nada a ver com aparecer. É para que a gente consiga cobrir todo dia e, ao mesmo tempo, que a gente possa estar sempre lembrando que tem alguém, se eu estiver passando um aperto, tal hora, assim, eu sei que tal hora o Renato está orando por mim, orando pela igreja, está orando pela família dele. É bom saber, lembrar que tem alguém me cobrindo também, cobrindo a nossa vida espiritualmente, buscando a face do Pai em benefício de todos nós. E eu vou poder agradecer. Ele falou, você estava orando, eu senti, lembrei que eu tinha um irmão ali que estava comigo nesse momento, não estava perto de mim, mas estava perto de quem podia estar, do Pai, intercedendo por mim. É uma coisa boa. Então, participe. Daqui a pouco a gente joga isso no grupo, você vai ver que a lista já está bem preenchida, mas tem espaço para todo mundo. E que Deus nos abençoe e nos dê bastante experiências com Ele, relacionamento com Ele, contato com Ele, sabe? É isso. Deus quer que a gente se entrose mais com Ele. Isso vai acontecer através do estudo da Sua palavra e da nossa dedicação à oração. É isso. Eu acredito que é só esses 2 avisos que eu tenho para dar e estamos chegando ao final. Vamos orar mais uma vez, agradecer por tudo que Ele nos deu, agradecer que, pelo jeito, não houve nenhuma travada na internet. É uma coisa boa, a gente tem que agradecer hoje assim, né? Não teve pico na internet, tudo funcionou muito bem. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, uma excelente semana. Você viva para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, louvado seja teu nome, Senhor, pela graça do Senhor derramada em nossos corações. Nós não tínhamos noção desse amor. Não tínhamos noção dessa bênção, dessa misericórdia, dessa graça. O Senhor nos resgatou e o Senhor nos chamou para viver na sua presença. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Como resposta de gratidão e de crença, de fato, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós queremos orar mais. Vamos nos dedicar na oração, separar um tempo. Quando a gente acha interessante, Senhor, outras coisas, nós colocamos na agenda. Então, vamos colocar na agenda. Aquilo que é importante, vamos colocar na agenda. Toda hora do dia, vamos estar na sua presença só para o Senhor. E também, Senhor, nós queremos, como resposta de gratidão pelos tantos benefícios que o Senhor tem dado, principalmente de viver com o Senhor, nós vamos crescer. Vamos estudar a sua palavra junto com outros irmãos. Nós vamos crescer e ajudar outros a crescerem também. É isso que nós vamos fazer. Permite, Senhor, que a sua palavra continue atuando no nosso coração, que o teu Espírito nos visite. A glória do teu santo nome é o que eu peço em nome de Jesus.